O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Aviação Agrícola no Debate Político. Gabriel, prazer ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer divino, obrigado pela oportunidade. Sempre muito bom reencontrar você aí, o público que segue você, que acompanha, sempre levando informação de qualidade. Esse ano nós tivemos a oportunidade de falar sobre aviação agrícola algumas vezes. Foi um ano bem desafiador, né? Eu tô falando foi porque já praticamente acabou o ano, né, Gabriel? Exatamente, né? A gente tem dito que o 2023 tem sido o ano que valeu por uns 3 anos, mais ou menos, né? Pela quantidade de coisas que a gente fez, pela quantidade de demandas, pelo quanto o setor apareceu mesmo, quanto o setor ficou visível esse ano, é um pouco do propósito de a gente fazer esse trabalho aqui de comunicação, mas realmente 2023 é um ano que vai ficar marcado na história. A gente nunca trabalhou tanto na vida como esse ano. Como é que você avalia esse ano para a aviação agrícola? Ele é um ano muito positivo. Quando eu falo positivo, é do ponto de vista de visibilidade, porque é um ano que o setor apareceu bastante, é um ano que o setor cresceu novamente sob dois aspectos. O primeiro, que é quantidade de equipamentos mesmo, de ferramentas. Então, a gente segue o padrão de crescendo na média de 5,5% a 6% ao ano de quantidade de equipamentos, o que traz uma consequência também na quantidade de área aplicada. A gente vai passar com certeza dos 100 milhões de hectares pulverizados com pulverização aérea, o que dá um incremento aí entre 8% a 10% em relação à safra anterior. E aqui eu estou olhando o Brasil, tá? Olhando o Brasil todo. Então, do ponto de vista desse setor, de visibilidade e crescimento de mercado, ele é um ano muito positivo. A gente tem relatos dos empresários com muita demanda e não conseguindo dar conta da demanda. Isso significa que o produtor rural que contrata a aviação agrícola, ele está conhecendo mais e está querendo usar a ferramenta. Isso é um bom sinal. Então, tem sido um ano desafiador, é como a gente está resumindo o ano, mas muito positivo do ponto de vista de mercado. Você fala de um crescimento de 5,5% a 6%. Esse crescimento comparado à média mundial, como é que ele está? Ali está muito acima. São basicamente aí quem consegue crescer, metade disso são os americanos, que seguem crescendo, mas a metade do que o Brasil cresce, e o restante dos países estão tentando manter as suas áreas, né? Pegar um país que é muito forte, a aviação agrícola, que é a Argentina, é um país que está sofrendo um monte em função da economia, né? Olha o que está a política daquele país, a consequência é que os setores agrícolas também sofram. Para você ter uma ideia, esse ano até o Congresso da Aviação Agrícola da Argentina ele foi cancelado, que é um evento tradicional, muito forte também, ele não foi feito por razões econômicas. Então, fora Brasil e Estados Unidos, nenhum outro país tem conseguido crescer, quando a gente fala em pulverização aérea, em agricultura, nos números, né, reais aí, realmente que representam alguma coisa. A gente tem lá Austrália crescendo um pouco, Nova Zelândia, mas muito mais crescendo no combate a incêndio, mas são áreas muito menores, então não dá nem para considerar que são representativos e significativos. Então, o Brasil é o grande país que a aviação está crescendo. Nós vivemos um momento desafiador em relação às questões climáticas. Isso, de alguma forma, impacta o setor positivo ou negativamente? É legal você trazer esse debate, porque é um tema que a gente tem acompanhado e com muita atenção, porque a gente tem dito internamente nas nossas reuniões de que o setor não pode ser uma ilha, a gente não pode ver isolado do que acontece no mundo, a gente precisa acompanhar os grandes debates mundiais, a gente tem que estar olhando o que está se discutindo de clima, de preservação, de ambiente, e com certeza impacta o setor da pulverização aérea. Vamos pegar a questão das queimadas, né? À medida que a gente tem um aumento das queimadas, como a gente está tendo a cada ano, você tem, sim, um espaço para que a aviação possa crescer. Porém, por outro lado, a gente não tem tanta disponibilidade de mão de obra preparada para isso também. À medida que você aumenta as queimadas, você também, em alguns cenários, você está tirando a oportunidade de fazer a pulverização tradicional de defensivos. Também a gente perde esse mercado. Também tem essa preocupação, né? Porque a gente já falou algumas vezes por aqui também que o combater incêndio com avião é uma atribuição nossa também,
porém isso não é tão simples, precisa ter toda uma preparação, todo o equipamento, toda uma formação, e por mais que a gente tem muitas aeronaves no Brasil, ainda o número de pessoas, aeronaves preparadas é muito baixo, então a gente não consegue atender toda essa demanda e acaba em algumas situações até perdendo área em função do clima. E o aquecimento, né, todo esse aquecimento que não dá para negar que ele está acontecendo, ele traz que a gente tem janelas de aplicação cada vez menores. E, explicando um pouco melhor isso aqui, a aviação, como qualquer outro método de aplicação, precisa de condições meteorológicas ideais de aplicação. Isso tem a ver com umidade relativa, com vento e uma série de outros atributos. Quando está muito calor, quando está muito seco, a gente não pode aplicar. Então, você acaba tendo uma redução do período possível de aplicação. Isso você, em alguns casos, não permite você fazer algumas áreas, onde você acaba perdendo área, porque você não tem condição ideal de meteorologia. Daqui a pouco você não vai ter tempo em outros dias, você acaba entrando com outras ferramentas de aplicação, seja com o trator ou autopropelido, que eventualmente consegue fazer numa condição um pouco mais adversa, né? Também não é fácil, mas também é um desafio que a gente tem tido, que são os padrões meteorológicos, respeitar eles, né? Porque está cada vez mais complexo acertar essas janelas de aplicação. Gabriel, quais são os principais desafios que estão sendo enfrentados pela aviação agrícola nesse momento? Nesse momento, é o quanto a aviação agrícola acaba sendo linkada, relacionada a tudo que se relaciona a agrotóxico. Infelizmente, a gente tem um esforço muito grande para comunicar e para mostrar, por isso que estamos aqui, inclusive, né, trabalhando com você, para mostrar que a aviação agrícola também trabalha com agrotóxico, mas não é só isso que ela faz, e o Brasil passa, né, por esse debate da nova regulamentação dos agrotóxicos ou dos pesticidas, mas que o nome vai continuar sendo agrotóxico no final das contas. E, infelizmente, em tudo que é veiculado, ou quase tudo que é veiculado sobre agrotóxico, o avião acaba aparecendo como pano de fundo, como se só o avião trabalhasse com agrotóxico, né? Sendo que no Brasil a gente não chega a 15% de tudo que é aplicado de agrotóxico com o avião, o resto é aplicado de outras formas, mas o avião ainda é a grande vinculação, ele está conectado, ele está colado. Tanto é que a gente olhar as matérias que saem nos veículos, na grande maioria dos veículos de comunicação no Brasil, falando de agrotóxico, a gente não vê uma embalagem de produto na capa, a gente vê um avião. Isso ainda é o nosso grande desafio, porque isso contamina muito os debates, faz com que a gente sempre acaba saindo atrás, tem que explicar que o avião não é a única ferramenta, e o avião não aplica qualquer coisa, né? O avião tem todo um processo para fazer essas aplicações. Então, esse ainda, ou melhor, é o nosso grande desafio do momento, que o Brasil debate esse tema, e a aviação está dentro disso. E tem a ver com o que eu falei no começo, né? Por outro lado, nos dá muita visibilidade, porque a gente aparece em tudo quanto é lugar, e acaba nos dando espaço também para explicar. Gabriel, onde há desafio, também há oportunidades. E quais são as principais oportunidades para o setor nesse momento? As grandes oportunidades, elas estão bem nisso que você trouxe aqui, que é pegar o desafio de quando você é veiculado algo que, como os agrotóxicos que eu estava falando aqui, e também fazer parte desse debate. Alguns debates que a gente não era chamado, a gente acaba sendo chamado. Muitas vezes éramos esquecidos do debate agora, como o tema agrotóxico está muito forte no Brasil, e há um entendimento que a aviação tem relação com isso, então a gente acaba tendo espaço em alguns veículos de imprensa muito fortes no Brasil para poder falar do nosso setor. Há um espaço também em algumas entidades do agronegócio que a gente não tinha, algumas entidades muito fortes, inclusive de produtores rurais que desconheciam a pulverização aérea, que no meio desse debate acabam nos chamando com o objetivo de que a gente explique como funciona a questão do agrotóxico e também nos dão a oportunidade de explicar o tão grandioso é esse setor no Brasil e o quanto ele é regulado. Então, essa é a nossa grande oportunidade que a gente tem tido neste ano. Vocês entraram de vez no debate político e o SINDAG se tornou a 51ª entidade a integrar o Instituto Pensar Agropecuária, o IPA. Qual é a relevância dessa participação? Legal você trazer isso também, porque é um tema que a gente debatia já há um bom tempo.
dentro da entidade, entrar como um membro do Instituto Pensar Agro, né, que é o instituto que dá sustentação técnica para a FPA, para a Frente Parlamentar Agropecuária, e esse ano, no nosso congresso, na Assembleia, foi deliberado que o SINDAG devia pleitear a entrada, e para nossa alegria a entidade foi aceita, e é um desafio participar, porque primeiro tem um custo significativo fazer parte disso, porque você precisa ajudar a financiar uma estrutura que não é pequena, são aí mais de 60 profissionais trabalhando, gerando conteúdo, gerando questão técnica, fazendo articulação, porém, nos coloca num outro patamar de articulação, porque a gente passa assim a fazer parte do que a gente tem dito aí, que é a primeira divisão brasileira do debate das entidades do agronegócio brasileiro. Tem nos dado muito trabalho, porque só em questão de agenda, só a minha agenda aí, como curiosidade, são pelo menos 8 reuniões fixas por semana, que o Instituto acaba tendo, que eu participo agora, então realmente é uma demanda pesadíssima, mas nos acelera muito os processos, porque a gente acaba tendo um acesso muito rápido, que a gente até teria, mas demoraria muito para acessar. Se nós considerar aí que a FPA hoje tem 308 parlamentares, entre senadores e deputados, o que nos dá uma agilidade muito grande para falar com esses parlamentares. Então tem sido uma ótima experiência, uma trabalhosa, mas muito boa experiência de fazer parte. Poderia-se dizer, então, que o fato do SINDAG estar mais próximo dessa frente parlamentar da agropecuária, que é a maior do Congresso Nacional, que isso, de alguma forma, traz um protagonismo para o sindicato? Com certeza traz um protagonismo porque nos coloca na mesma mesa de negociação, de articulação com as grandes entidades do agro do Brasil, que tem uma estrutura gigantesca, e aí falando de estrutura gigantesca em relação ao SINDAG, que também tem uma boa estrutura, mas está muito longe das grandes entidades do Brasil, quando a gente fala em associação, principalmente de produtores rurais, né, que são muito fortes nesse país. Então, a gente acaba ficando no mesmo nível de igualdade, de debate com essas entidades, e nos dá, sim, condição de ser protagonista, de estar na frente das principais lideranças políticas do Brasil, trazendo os desafios, as demandas e as angústias que o setor tem. Então, com certeza, aí nos dá um papel de liderança, de aumenta a responsabilidade, mas sim, passa assim o SINDAG a ser ainda mais protagonista. Gabriel, vocês estão mais próximos desses deputados, dessa base agropecuária, mas, ao mesmo tempo, tem um grande número de deputados em Brasília que não conhecem, deputados e senadores, que não conhecem a aviação agrícola, né, e que eles baseiam suas decisões em mitos, em informações distorcidas, sejam por desconhecimento mesmo, ou até por questões ideológicas. Como é que vocês têm alcançado esses políticos e quais têm sido os resultados obtidos? Primeiro, dizer que realmente o nível de conhecimento dos nossos parlamentares, a sua imensa maioria, quanto ao agronegócio, ele é muito baixo. E quando a gente fala em pulverização aérea, é mais baixo ainda. A gente já tinha um nível de articulação, mas se nós pegar a nossa Câmara dos Deputados, tem 513 deputados, e o Senado tem 81 senadores. Nós tínhamos aí um grupo de uns 20 parlamentares que tínhamos relação pelo Brasil todo, né, que representam, né, vários estados que estão em Brasília. À medida que a gente entrou para a FPA, a gente ampliou esse número, né? Nós temos aí um acesso direto a 308, mas a gente conseguiu já conversar com alguma coisa na casa dos 80, 85 parlamentares. E como é que a gente está chegando neles? Usando a estrutura do IPA para agilizar as agendas, porque sim, os parlamentares dão preferência às entidades que estão dentro da FPA, porque a FPA realmente, como você disse, é a principal frente do Congresso Nacional, né? E para aqueles que não sabem, o Congresso Nacional tem mais de 400 frentes organizadas, e a FPA é a principal delas, é mais forte. Então, o fato de fazer parte do IPA e dar essa sustentação à FPA, a gente literalmente fura a fila nas agendas com os parlamentares. Então, terça e quarta-feira, geralmente, que é quando a gente faz a agenda com parlamentares, que geralmente a gente conseguia fazer 3 ou 4 agendas, agora a gente tem feito umas 15 agendas, então agiliza muito. E os resultados, eles são imediatos, porque você pega parlamentares que nem conheciam o nosso setor, passam a ter informação, estarem linkados, obviamente, na estratégia da FPA para falarem do setor, seja nos seus discursos dentro da Câmara, dentro do Senado, ou o que nos interessa muito também, que é nas redes sociais dos parlamentares, porque isso acaba influenciando muito, né, o seu público.
porque cada deputado, cada senador tem os seus públicos. Também nos interessa que eles falem do nosso setor para esses públicos. E como todo deputado e como todo senador faz parte das comissões dentro do Congresso Nacional, ele acaba levando esse debate para dentro das comissões. Então, como resultado prático, a gente já conseguiu duas coisas muito importantes, que foi uma audiência pública dentro da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, que foi muito boa para o nosso setor, e já temos agendado para o mês de março de 2024 uma audiência pública dentro da Comissão da Agricultura do Senado Federal. Então, no intervalo de 6 meses, nós vamos ter feito a audiência pública nas duas principais casas da política brasileira, gerando conteúdo útil e gerando ciência, porque nós vamos ter lá pesquisadores debatendo o nosso setor junto com os parlamentares. Então, isso é um ganho muito grande para o setor. Além do cenário político, há o cenário jurídico, né? E qual o trabalho que o SINDAG tem feito junto ao STF, em especial, em defesa do setor? O cenário jurídico aqui, a gente precisaria, acho que uma série com o Divino, de uns 40 episódios aqui, para que a gente pudesse detalhar tudo, né? Mas sendo bem sintético aqui, né? Resumindo, primeiro dizer que isso é um grande desafio no Brasil. Nós temos a nossa Suprema Corte, né, o STF, que assumiu, que tem assumido, né, não é segredo para ninguém, isso é público, um papel político. Isso sim nos dá ainda mais trabalho, né, nos dá muito mais trabalho, porque para aqueles que não sabem hoje, nós temos dois grandes temas da aviação agrícola que estão no STF. Um deles é a restrição da aviação agrícola no estado do Ceará, que o STF ele já deu isso como constitucional, ele já decidiu, ele não publicou ainda, mas já decidiu, então isso já está decidido, que o Ceará proibiu e ok o Ceará proibir, segundo o STF, a gente segue ainda buscando alternativas, né, mas no campo jurídico já terminou, nós estamos buscando o caminho legislativo agora, e há um outro debate dentro do STF que é sobre a restrição da pulverização aérea nos municípios. Esse debate não começou ainda, ele deverá ser em 2024 ou 2025, a gente tem trabalhado na articulação. E o que significa articulação no mundo jurídico? Significa preparar materiais, muito embasamento científico e jurídico, e também de mídia. O STF, a gente entendeu que ele se baseia muito na opinião pública e na imprensa. Isso está claríssimo para a gente também. Então, a gente também está buscando esse apoio, que é ir fazer agendas com os ministros. Para mim também, né, como agrônomo, enfim, é uma grande novidade participar dessas reuniões, desse ambiente jurídico, nesse nível, pelo menos, né, falando em STF. Então, assim que a gente tem feito, e estamos assessorando agora com muito conteúdo as entidades do IPA, porque agora as entidades do IPA que nos apoiam também têm marcado agendas com os ministros para levar o seu posicionamento de defesa da aviação agrícola, o pessoal do soja, o pessoal do algodão, o pessoal do milho, do trigo, da cana, do arroz, tem feito visitas. Então, o nosso trabalho é ajudar essas entidades com conteúdo para que eles também façam essa articulação. Então, o âmbito jurídico da nossa Suprema Corte, ele é desafiador, porque sim, ele é jurídico, ele é técnico, mas ele também é político. Então, a gente precisa fazer toda essa articulação. A gente tem também, na medida do possível, solicitado que senadores e deputados façam essa articulação, porque eles também fazem agendas com os ministros do STF. Então, é uma trabalheira, é um trabalho gigante dessa articulação, mas a gente tem muita esperança de sensibilizar os ministros, né? Que quando nós tiver a próxima ação sendo julgada, que é a ação dos municípios, os ministros possam ser sensíveis e entender que o setor já está regulado e esse regulamento ele é federal, porque senão, se cada município puder legislar do seu jeito, nós vamos criar uma aberração jurídica nesse país do ponto de vista da pulverização aérea. Gabriel, paralela a tudo isso que está acontecendo, que você colocou que não é pouco, ainda tem a transformação do setor, né? Que com a entrada muito forte dos drones e também o avanço dos biológicos. De que maneira essas mudanças têm impactado o setor? Os drones ele não são mais o futuro, o drone já é a realidade. Tem nos impressionado a quantidade de equipamentos que entram no Brasil. Há uma expectativa aí que nós vamos virar de 2023 para 2024 já com mais de 10 mil drones de pulverização no Brasil. Se nós lembrar que há 12 meses nós falávamos em 2 mil drones, 3 mil, praticamente a gente triplicou de tamanho ao longo de 2023. É um crescimento
exponencial, a gente está vendo os drones crescerem, porém com alguns desafios. E quais são os desafios? Primeiro, para aquelas empresas que estão entrando no mercado para prestar serviço de pulverização com drones, tornar esse negócio viável, por causa da escala, porque ainda tem dificuldade de conseguir escala, né, de fazer bastante área mesmo. Então, esse é um desafio que as empresas estão tendo, estão ainda buscando o ponto de equilíbrio. Outro desafio é cumprir a legislação. A gente tem hoje ainda um número muito baixo de empresas que estão cumprindo toda a legislação. A gente tem feito esse trabalho de ajudar a regularizar o mercado, já temos aí quase 40 empresas associadas ao SINDAG. A gente tem hoje um profissional dedicado só a isso, a atender aquelas pessoas interessadas em querer organizar sua empresa, não tem custo algum, inclusive, o que nos interessa é ter esse mercado legalizado o mais rápido possível, mas é uma realidade. E está, sim, transformando o setor, porque tem aberto oportunidades de trabalho para piloto de drone, para empresa de pulverização de avião colocar drone, para novos negócios, para mecânico, novas áreas que a gente não chegava com a pulverização. Então, tem aberto muito mercado. E o que a gente está vendo? Ele está tirando o mercado do costal, que é aquele equipamento, né, que inclusive expõe muito o trabalhador rural. Ele ainda não está, ele não tirou o trabalho do avião, a gente não, e nem do trator, a gente não viu isso ainda na prática. A gente está vendo, sim, ele tirar o trabalho do costal, ele mudar, porque aí você dá mais segurança ao trabalhador que não fica próximo do agrotóxico. Então, a gente está vendo com muito bons olhos esse crescimento. E, obviamente, atrelado a isso, o crescimento dos biológicos, que a cada ano dobra de tamanho no Brasil, ou até mais, né, a quantidade. Para a aviação, isso é muito bom, porque em virtude de que você tem intervalos de aplicação mais curtos, você aumenta a quantidade de aplicações com o biológico. Então, você dá mais trabalho para as pessoas, tem mais mercado. Então, é um mercado que interessa muito ao setor. Nós já temos empresas especializadas só em aplicar biológico de pulverização aérea. Nós, inclusive, em Goiás tem uma empresa que já colocou, tem um avião que só trabalha com biológico, como um diferencial, para atrair clientes, para mostrar que sim, tem toda essa preocupação com o meio ambiente, e é inevitável, e é uma meta que a gente tem de acelerar muito esse desenvolvimento dentro da aviação agrícola, até porque a gente enxerga que esse pode ser um pilar muito forte nosso para mostrar para a sociedade que a gente está preocupado em aplicar produtos cada vez melhores para o meio ambiente. Então, a gente vê com muito bons olhos esse crescimento. Estamos incentivando que isso acelere ainda mais no Brasil. Existe algum estudo do impacto que a aviação agrícola traz na produção de alimentos e na redução do uso de defensivos, devido à sua alta assertividade e também da baixa vazão? Sim, nós temos alguns bons estudos, e vou me deter a um deles aqui, que é um estudo da Embrapa, porque a Embrapa aí todo mundo vai saber de quem estou falando. É um estudo que a Embrapa conduziu, que levou 8 anos, é um estudo que foi concluído em 2019, e que ele gerou uma nota técnica que traz segurança para a atividade. E nesse estudo a Embrapa avaliou tudo isso, né? O quanto você trabalhar com a pulverização aérea, a gente reduz impactos para o meio ambiente e, obviamente, deixa mais dinheiro no bolso de todo mundo. Por que reduz impacto? Primeiro, que usa menos água, você tem aí uma quantidade pelo menos entre 8 e 10 vezes menos água você acaba utilizando nas aplicações, tem impacto direto no meio ambiente. Do ponto de vista de produto, sim, você consegue trabalhar com baixa vazão, ou seja, você vai usar menos produto para fazer as aplicações, porque você consegue ser mais assertivo em função da área de cobertura, com o avião ser muito melhor. A gente tem um nível de equipamento que permite fazer isso, e tudo que eu estou falando aqui não é invenção nossa, está na bula dos produtos, porque a indústria química estudou muito isso. Então, e consegue transferir isso para o produtor através da aviação agrícola, né? Então, sim, tem estudo, e a Embrapa comprova isso, inclusive a gente tem usado muito essa nota técnica, né, da Embrapa em todos os embates que a gente tem tido do ponto de vista técnico e também jurídico. No próprio STF, a gente trouxe essa nota técnica para mostrar a segurança da atividade, e é um tema que a gente tem para 2024 e 2025, inclusive estamos aí com novos convênios com universidades para que a gente tenha mais pesquisas de vindo nesse sentido, porque a gente precisa referendar isso ainda mais, em mais áreas do Brasil, quem sabe com algumas universidades em Goiás, outra em Minas, outra em São Paulo, outra no Paraná, até com culturas diferentes, porque isso vai dar mais credibilidade e mais segurança para a gente poder mostrar assim para a sociedade que a atividade ela é segura, ela é eficiente e ela não contamina o meio ambiente.
Gabriel, eu acompanhei o seu trabalho ao longo do ano de 2023, tenho certeza que em 2024 você vai ter mais trabalho ainda, com certeza, mas os resultados também virão na medida que estão vindo agora, né, nesse ano de 2023. Te desejo um feliz Natal, um final de ano abençoado aí, e quando você quiser voltar, você sabe, aqui está à disposição sempre. Muito obrigado, né? Ficar muito feliz e através aqui do nosso trabalho a gente acabou se cruzando, né? Se conhecendo. Foi muito legal, né? Nos conhecemos na pandemia. Quero também parabenizar você pelo trabalho, porque é impressionante, né? O nível de abrangência que você está tendo, né? E essa voz ela é muito marcante, né? E com muita qualidade, né? Levando muito conhecimento, com muita responsabilidade, né? Nem sempre trazendo do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, nos dando esse espaço para que a gente leve informação. Quero aqui lhe agradecer mais uma vez, desejar aí um ótimo Natal de 2024, né? Você tem aí cada vez mais saúde, sua família e muito trabalho, né? Que tendo saúde dá para ter muito trabalho e ter muito resultado. Grande abraço. Amém. Um abraço. Eu conversei com o Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e o tema da nossa entrevista foi Aviação Agrícola no debate político. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário. Qual é a sua opinião a respeito da aviação agrícola? Deixe para a gente aí, compartilhe com outras pessoas, deixe um gostei e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.